Você já teve medo? Então, medo. Medo é uma questão interessante. O medo ele é capaz de encher mais os templos do que o amor. Os templos estão mais cheios de pessoas com medo do que pessoas com amor. Isso é antigo, isso é bem antigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso 11 diz que houve um grande medo veio sobre a igreja e sobre todos os que tinham ficado sabendo dessas coisas. Que coisas eram? Eles ficaram sabendo que Ananias e Safira haviam tido uma morte súbita porque mentiram sobre uma oferta que eles tinham dado. Eles saíram se gabando, dizendo para todo mundo que tinham vendido um terreno por um valor, quando na realidade era por outro, e tinham dado oferta e morreram. E a igreja de Jerusalém aqui ficou com muito medo. É interessante que a gente tem lido esse texto para estimular, e aqui a palavra é medo mesmo, tá? A palavra phobos, né? Que a gente traduz como temor, e a gente fica sempre se perguntando, de fato, do ponto de vista teológico, tem uma diferença entre temor e medo. O temor é aquele respeito reverente, o medo é o pavor. E a igreja aqui ela está tomada de pavor mesmo, não é de medo. E a gente acha que esse medo aqui é um medo produtivo. A gente sempre lê esse texto desse ponto de vista. Quando na realidade a igreja de Jerusalém não tinha por que ter medo. Só tinha que ter medo quem estava mentindo, quem estava guardando, tendo uma vida dupla, quem estava tentando se aparecer para os irmãos, contando vantagem sobre oferta, quem estava tentando subornar os apóstolos. Essas pessoas é que tinham que ter medo. A igreja não precisava ter medo. E a gente vê um texto desses e começa a imaginar isso. Sabe por quê? Porque a gente anda, às vezes, debaixo do signo do medo, viu? A verdade é que a nossa geração de cristãos, e esse é o terceiro áudio que fala sobre igreja, né? Espero que você tenha assistido os outros dois, ouvido os outros dois. Esse é o terceiro áudio que fala sobre igreja, e um dos grandes problemas nossos que tem afastado muita gente é que as pessoas estão cansadas de sentir medo. Às vezes as nossas igrejas são pautadas pelo medo. A gente sai e realmente a gente está acreditando que é na base do medo que a gente vai convencer as pessoas a serem cristãs. O medo faz muito mal. E o medo não é produtivo, e a nossa relação com Jesus não é uma relação de medo. Nossa relação com Jesus é uma relação de carinho, de afeto, de amor. Por isso que João vai dizer, o amor lança fora todo medo. É sintomático que a igreja seja lembrada num terceiro versículo que fala sobre ela, relatando que ela teve medo. Aquela igreja não precisava ter medo. Quem estava em pecado, sim, esses precisam realmente ter medo, né? Mas quem é discípulo não precisa ter medo. Se você é de Jesus, a palavra de hoje é lança fora todo medo. Lança fora. Se enche do amor dele. Enquanto você está essas semanas aí procurando uma comunidade saudável, e a propósito, comunidades saudáveis não pregam medo, pregam amor. Enquanto você estiver procurando essa comunidade saudável, se desfaça de todo o medo. Igreja é lugar de gente que perdeu o medo. Sim, é lugar de gente que tem temor, mas é gente que perdeu o medo. Que Deus te abençoe.